Olá, meus queridos e meus amados irmãos. Nós vivemos em uma época em que as pessoas valorizam profundamente as experiências subjetivas. O mundo ao nosso redor repete constantemente que a verdade é relativa, que cada um deve seguir o seu próprio coração e que o que importa é o que nós sentimos. Infelizmente, essa mentalidade muitas vezes tenta se infiltrar na nossa vida espiritual, gerando uma fé baseada em emoções passageiras ou em misticismos sem fundamento. Hoje o nosso tema nos chama de volta ao prumo divino. Nosso tema é a importância das Sagradas Escrituras para o exercício de uma fé autêntica. Muito bem, uma fé autêntica não é aquela que se apoia no que eu acho, no que eu sinto ou no que está na moda. Uma fé legítima precisa de uma base sólida, inabalável e imutável. E essa base só pode ser encontrada na palavra inspirada de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3 e no versículo 16 e 17, nos dá a definição mais perfeita sobre a natureza da Bíblia. Ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Observe a profundidade dessas palavras. Paulo nos ensina que a Bíblia não é um livro de sabedoria humana. Ela é soprada por Deus. Por isso, ela tem o poder único de, primeiro, ensinar a verdade que nós não conseguiríamos descobrir sozinho. Segundo, repreender os nossos erros quando nos desviamos do caminho. Terceiro, corrigir as nossas rotas e nos colocar de volta nos trilhos. Quarto lugar, educar o nosso caráter para que vivamos em justiça. Ora, sem as Escrituras, a nossa fé se torna cega, vulnerável a qualquer vento de doutrina e manipulável pelas circunstâncias. A Bíblia é a bússola que nos impede de naufragar no mar do relativismo. Mas qual é a relação direta entre as Escrituras e a nossa fé prática? O mesmo apóstolo Paulo responde em Romanos, capítulo 10, versículo 17, com uma engrenagem espiritual perfeita. Ele diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé cristã não nasce de uma meditação no vazio ou de um esforço da nossa imaginação. A fé autêntica é uma resposta à revelação de Deus. Nós lemos a palavra, o Espírito Santo ilumina nossa mente, nós compreendemos quem Deus é, o que Ele fez por nós em Jesus Cristo, e então o nosso coração responde com confiança e obediência. Se você não se alimenta das Escrituras, a sua fé é fraca. Uma fé sem a Bíblia é como uma casa construída na areia. Ela pode parecer bonita nos dias de sol, mas quando as tempestades da dor, da dúvida, do luto ou da perseguição batem contra ela, ela desaba. A fé autêntica
ancorada no assim diz o Senhor, permanece firme, mesmo quando as emoções dizem o contrário, porque ela não confia nos sentimentos humanos, ela confia na fidelidade do Deus que prometeu. Se queremos ver o exemplo máximo da importância das Escrituras para vencer as batalhas espirituais, precisamos olhar para Jesus no deserto. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, vemos o Salvador sendo tentado diretamente pelo diabo. Satanás não atacou Jesus com armas físicas. Ele atacou com sugestões sutis, distorcendo pensamentos e tentando apelar para as necessidades do momento. Como Jesus se defendeu? Ora, ele não usou a sua divindade. Ele não argumentou com base em sentimentos. E ele não fez um discurso filosófico. Para cada investida do adversário, Jesus sacou a espada do Espírito e respondeu: está escrito, bendito é o nome do Senhor. Se o próprio Filho de Deus guardou a sua vida e venceu o erro utilizando as Escrituras Sagradas, como nós podemos achar que viveremos uma vida cristã vitoriosa e autêntica longe dela? Conhecer a palavra não é um luxo para teólogos, é uma questão de sobrevivência espiritual para todo crente. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Portanto, quero terminar esta mensagem convidando você a renovar o seu compromisso com as Sagradas Escrituras hoje. Não permita que a sua fé seja guiada pelas ondas deste mundo ou pela oscilação do seu coração. Volte para a rocha. Dedique tempo para ler, estudar e meditar na palavra de Deus todos os dias. Deixe que ela filtre os seus pensamentos, guie as suas decisões e molde os seus afetos. Uma fé autêntica é aquela que honra o autor da vida, caminhando em obediência à sua eterna verdade. Deus abençoe a sua vida, mais uma vez, que você permaneça sempre glorificando o nome de Jesus e assim tendo uma fé inabalável na presença do Senhor nosso Deus. Até amanhã, se Deus quiser.